Esse vídeo é uma iniciativa do Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB-UFMG, juntamente com os monitores das disciplinas. E hoje vamos falar sobre a estação rítmica do coração e as células de resposta lenta. Você já parou para pensar como o coração consegue manter o seu ritmo de batimentos cardíacos? Ou o que causa a aceleração do ritmo de batimentos em situação de perigo? Não? Então se liga nesse vídeo que a gente te explica como ocorrem esses processos. No último vídeo falamos sobre o ciclo cardíaco e o potencial de ação dos miócitos. Agora, para respondermos essas novas perguntas, vamos entender como o coração bate de forma rítmica e automática. Para entender como o coração consegue manter o seu ritmo de batimentos, precisamos primeiro aprender quais os tipos de célula compõem o coração. Primeiramente, temos as células que compõem o músculo dos átrios e dos ventrículos, que têm por função principal a contração muscular para manter o fluxo sanguíneo pelo corpo. Além dessas, temos as células excitatórias e condutoras, que formam um sistema especial do coração para gerar impulsos elétricos de forma rítmica, responsáveis pela contração do miocárdio e para conduzir esses impulsos rapidamente pelo coração. Quando esse sistema funciona normalmente, a contração atrial ocorre aproximadamente 1/6 antes da contração ventricular, o que permite o enchimento dos ventrículos antes de bombearem o sangue para os pulmões e para a circulação periférica. Outra característica especial desse sistema do coração é que ele permite que diferentes porções do ventrículo se contraiam quase simultaneamente, o que é essencial para gerar a pressão necessária para o bombeamento do sangue. Agora que já entendemos quais são as células que compõem o sistema especial de excitação e condução do miocárdio, devemos entender quais são as porções que formam esse sistema e como elas se relacionam entre si e com o miocárdio. Em resumo, temos o nodo sinusal ou sinoatrial, que gera os impulsos rítmicos normais responsáveis pela contração do miocárdio. As vias internodais, que conduzem esses impulsos do nodo sinusal para o nodo atrioventricular, nodo AV, local onde esse impulso é retardado antes de passar para os ventrículos, e o feixe de His, feixe AV, e os ramos esquerdo e direito das fibras de Purkinje, que conduzem o impulso do nodo atrioventricular para o ventrículo. Vamos entender agora como é formado o nodo sinusal e como ele consegue gerar os impulsos elétricos rítmicos responsáveis pelo batimento cardíaco. O nodo sinusal é uma faixa pequena de células cardíacas especializadas, as células marca-passo, e está situado na parede do átrio direito abaixo da abertura da veia cava superior, como podemos ver na imagem. Suas células apresentam poucos filamentos contráteis. Entretanto, ligam-se diretamente às células musculares atriais, permitindo que qualquer potencial de ação se difunda de imediato do nodo sinusal para as paredes do músculo atrial. O nodo sinusal apresenta células com característica de alta excitabilidade, que geram potenciais de ação automáticos e rítmicos, gerando assim a frequência de batimentos cardíacos. Além disso, no nosso coração existem várias células geradoras de potencial de ação diferentes entre si. No vídeo passado, percebemos a importância do potencial de ação de resposta rápida na contração do órgão. Porém, para entendermos a origem dessa contração e, consequentemente, o automatismo do coração, precisamos falar sobre o potencial de ação de resposta lenta. Você já ouviu falar que algumas pessoas possuem um aparelhinho no tórax chamado marca-passo? Então, ele apresenta a mesma função dessa região no nosso corpo, que é a geração de impulsos rítmicos para o resto do coração. As células dessa região conseguem gerar espontaneamente seu potencial de ação e assim podem controlar a frequência dos batimentos cardíacos. Nessas células temos um potencial de ação de resposta lenta, que é essencial para suas funções e que se difere do de resposta rápida, como podemos observar no gráfico e como veremos melhor a seguir. Primeiro, temos que relembrar a biofísica de membranas. Nelas estudamos que o potencial de ação depende da movimentação de íons. E como eles não são naturalmente permeáveis a membranas, o potencial de ação depende do comportamento de canais iônicos presentes nas membranas das células excitáveis.
Agora sim, podemos partir para o entendimento do potencial de ação de resposta lenta, que acontece nas células do nodo sinusal e do nodo atrioventricular. Nessas células não há um potencial de repouso verdadeiro. O limiar para o início do potencial é de menos 40 mV, que é atingido graças a um vazamento de cálcio e sódio para dentro da célula, através do canal de cálcio do tipo T, transiente. Quando o limiar é atingido, canais de cálcio do tipo L, long-lasting, se abrem, permitindo a entrada de mais cálcio para dentro da célula, uma vez que a concentração desse íon é maior fora da célula, ou seja, a difusão é a favor da força química. Assim, o potencial de membrana se torna cada vez menos negativo, chegando a mais 10 mV. Em decorrência da característica do canal de cálcio que é ativado, a curva de subida do potencial é mais lenta do que aquela desencadeada pelo canal de sódio. Com a mudança no potencial de membrana, ocorre a inativação dos canais de cálcio e a abertura de canais de potássio, iniciando a repolarização, ou seja, não há platô nessa curva de potencial de ação, e o potencial de membrana vai progressivamente retornando aos valores negativos. O nodo sinusal funciona como marca-passo cardíaco. No entanto, outras áreas do sistema especial de condução e excitação, como o nodo atrioventricular e as fibras de Purkinje, também apresentam capacidade de autoexcitabilidade. Então, por que o nodo sinusal é o marca-passo fisiológico do coração? Porque as células do nodo sinusal têm densidade maior de canais que permitem o vazamento de íons responsáveis pela despolarização diastólica lenta. Com isso, a velocidade até o potencial limiar é maior e, consequentemente, a frequência de disparo do nodo sinusal é maior do que das outras áreas do coração. Assim, o nodo sinusal controla os batimentos cardíacos, pois sua frequência de descargas rítmicas é mais alta do que em qualquer outra porção do coração, de 70 a 80 vezes por minuto, não permitindo a autoexcitação de outras porções em tempo hábil. Continuando o estudo do sistema especial de excitação e condução cardíaco, vamos entender como funciona o nodo atrioventricular e qual a sua função. O nodo atrioventricular está localizado na parede posterior do átrio direito, atrás da válvula tricúspide, que é a válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito. O impulso originado no nodo sinusal se propaga pelos átrios e, para chegar aos ventrículos, deve passar pelo nodo atrioventricular. Como nessa área o potencial de ação é de resposta lenta, ocorre um retardo na condução do impulso elétrico, tornando possível que os átrios se contraiam antes dos ventrículos, o que permite completar o enchimento ventricular com o bombeamento atrial. O nodo atrioventricular tem essa capacidade de retardo dos impulsos por conta do baixo número de junções gap, que são canais comunicantes entre as células que permitem a passagem de íons e pequenas moléculas, o que dificulta a passagem de íons excitatórios, permitindo a lenta propagação do impulso. A condução do impulso elétrico gerado no nodo sinusal prossegue do nodo atrioventricular até o feixe de His e as fibras de Purkinje, que são responsáveis pela propagação do impulso para os ventrículos. Essa porção apresenta alta velocidade de condução dos potenciais de ação devido ao alto número de junções gap entre suas células e o baixo número de filamentos contráteis. É importante notar que a transmissão do impulso pelo feixe de His é unidirecional, não permitindo a condução anterógrada do impulso dos ventrículos em direção aos átrios. E, por fim, ao atingir a extremidade final das fibras de Purkinje, que penetram o miocárdio em apenas 1/3 de sua espessura, o impulso é transmitido pelas próprias células musculares. Agora que já entendemos como funciona o sistema especial de excitação e condução cardíaco, vamos compreender como ocorre a regulação do ritmo de batimentos cardíacos pelo sistema nervoso autônomo. Essa porção do sistema nervoso é responsável pela regulação da maioria das funções viscerais do corpo, de forma involuntária, e é subdividida em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O controle da função cardíaca pelo sistema nervoso parasimpático ocorre através do nervo vago
e é mediado pela liberação do neurotransmissor acetilcolina. A estimulação parasimpática no coração resulta em diminuição do ritmo de disparo do nódo sinusal e em redução da condução da atividade elétrica pelas fibras internodais e no nódo atrioventricular, o que lentifica a transmissão do impulso para os ventrículos. Assim, a inervação parasimpática reduz principalmente a frequência cardíaca por estar predominantemente nos átrios. O mecanismo da acetilcolina para gerar tais efeitos é o aumento da permeabilidade da membrana plasmática aos íons potássio, permitindo seu vazamento e a hiperpolarização das células, tornando mais difícil atingir o limiar de excitação, o que reduz a frequência de impulsos. Já o controle da função cardíaca pela inervação simpática ocorre pelos nervos das cadeias simpáticas e é mediado pelo neurotransmissor noradrenalina, tendo como ação o aumento da frequência de descargas do nódo sinusal, da velocidade da condução dos impulsos e da força de contração ventricular. Esses efeitos amplos se justificam pelo fato de a inervação simpática distribuir-se tanto nos átrios como nos ventrículos, diferente da inervação parasimpática. O mecanismo da noradrenalina para gerar tais efeitos ocorre pela ativação de receptores beta-adrenérgicos, o que ativa uma cascata enzimática que leva à maior abertura dos canais de cálcio da membrana plasmática dos cardiomiócitos, aumentando a força de contração. Nas células do nódo sinoatrial, a ativação dos receptores beta-adrenérgicos pela noradrenalina ativa os canais trocadores de sódio-cálcio e os canais de vazamento de sódio, HCN4, aumentando a permeabilidade das células ao cálcio e ao sódio, o que intensifica a frequência de geração de impulsos elétricos. Percebemos então que a regulação simpática e parasimpática da função cardíaca tem efeitos quase opostos, sendo predominantes em diferentes situações. Por exemplo, durante uma reação de alarme do organismo frente à situação de perigo, há uma descarga em massa do sistema nervoso simpático em diferentes órgãos, tendo como ação no miocárdio o aumento da atividade cardíaca para garantir o suprimento sanguíneo adequado ao organismo numa situação de fuga ou luta contra o perigo. Outra situação em que há aumento da estimulação simpática é durante o exercício físico, visando aumentar a eficácia do coração como bomba. Vamos agora revisar os principais pontos aprendidos nessa videoaula. 1. O coração apresenta um sistema especial de excitação e condução dos potenciais elétricos. 2. O nódo sinusal funciona como marca-passo cardíaco, porque gera impulsos elétricos rítmicos, alta estabilidade, com frequência mais alta que outras áreas do coração. 3. As células marca-passo do nódo sinusal são responsáveis pela frequência dos batimentos cardíacos. 4. As células marca-passo possuem potencial de resposta lenta, já as células de condução e as contráteis possuem potencial de resposta rápida e platô. 5. O nódo atrioventricular é responsável pela condução dos impulsos dos átrios para os ventrículos, e o feixe de His e as fibras de Purkinje conduzem esses impulsos para os ventrículos. 6. A condução do impulso elétrico no nódo atrioventricular é lenta, causando um retardo na condução, o que permite contração dos átrios antes da ativação ventricular. E por fim, 7. A estimulação simpática e parasimpática modulam a atividade das células do sistema de excitação, condução e contração cardíaca. Em geral, o simpático estimula e o parasimpático inibe a atividade cardíaca. Então, a partir de agora, toda vez que você pensar em como o coração mantém e regula seu ritmo de batimentos, já vai saber tudo, certo? Para acesso a mais conteúdos de fisiologia como esse, acesse nosso blog e a nossa página no Instagram. Até a próxima!